A reação da filha do milionário ao ser salva por mendiga negra deixa todos chocados no rio. Era uma noite deslumbrante no Rio de Janeiro. As estrelas brilhavam como diamantes no céu e a brisa suave do mar trazia um ar de festa. O evento era o mais esperado do ano, uma gala de caridade organizada pela influente família Almeida. Mariana, a filha do poderoso milionário, desfilava com um vestido de gala vermelho, que abraçava seu corpo como uma segunda pele. Todos os olhares estavam sobre ela, admirados, mas por dentro, Mariana se sentia como uma prisioneira, cercada pelas expectativas sufocantes das pessoas ao seu redor. Enquanto os convidados sorriam e brindavam ao sucesso da noite, a pressão de ser perfeita pesava imensamente em seus ombros. As conversas ao redor dela ecoavam gritos de superficialidade. Olha como ela brilha! E essa é a garota da fortuna! O coração de Mariana acelerou. Sua mente estava em um turbilhão. O que realmente importava para ela? Amor? Aceitação? Um futuro sem as correntes que aprendiam? De repente, um grito cortou o ar festivo e um rugido vindo da plateia fez o sangue dela gelar. Um acidente inexplicável. Um dos holofotes do teto caiu, quebrando a calmaria da noite em estilhaços de vidro e sombras. O caos se instaurou. As pessoas gritavam, algumas corriam para saídas, enquanto outras clamavam por ajuda. No meio do tumulto, algo a puxou para fora da multidão. Mariana estava paralisada, mas num instante, uma mão forte a segurou e a arrastou para um canto seguro. Era uma mulher, de pele negra e cabelos desgrenhados, que tinha a aparência de alguém que havia enfrentado a vida de frente. Você está bem? As palavras da mulher a abalaram. Em meio ao terror, ela se sentiu estranhamente conectada àquela desconhecida. Antes que pudesse pensar em agradecer, Mariana virou-se para ver nuvens escuras se aproximando, um presságio do que estava por vir. A mulher ficou em pé, fazendo barragem contra o mar de pessoas, enquanto... E ali, entre o medo e a confusão, tudo mudou. A mulher a empurrou para fora de uma área de perigo, mas logo se virou e desapareceu na multidão. Com o coração acelerado, Mariana se perguntou quem era ela. Ao fugir do pânico, seus olhos se depararam com Lucas, um morador de rua que costumava passar em frente de sua escola. Ele a olhava intensamente, mas havia algo mais no seu olhar. Um mistério profundo que ecoava como um enigma não resolvido. Você não deve ficar aqui, Lucas gritou, puxando-a para mais perto. Há muito mais em jogo do que apenas uma festa. Com um tom de urgência, ele revelou seu verdadeiro eu, herdeiro de um grande império financeiro, que havia desmoronado por causa de segredos familiares obscuros. A vida nas ruas era um preço que ele pagava por um passado que o assombrava. Mariana ficou sem palavras. Todo mundo em que crescera, tudo que sempre acreditou, se desmoronava à sua frente. Enquanto ela olhava para Lucas, ele se tornou uma âncora em um mar de... O que era mais valioso, o status e a riqueza que sua família representava ou este novo mundo que Lucas apresentava? Real, duro e, acima de tudo, verdadeiro. Essas perguntas ecoavam em sua mente, e justo quando ela estava se permitindo questionar tudo que sempre conhecera, o telefone de Lucas vibrou, quebrando o silêncio entre eles. A mensagem que aparecia na tela poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a dif. Eu preciso fazer isso agora, ele disse, a voz tensa. Com um golpe de emoção, ele se virou para ela, seus olhos carregando um peso que Mariana nunca havia visto antes. E enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, Lucas começou a falar rapidamente, palavras desenfreadas, escapando de seus lábios. Mariana, não sou quem você pensa. A verdade é que eu sou um dos herdeiros do Império Almeida. Fui expulso por causa de um segredo que ninguém pode saber. O mundo dela congelou. O sobrenome Almeida reverberou em sua mente como um eco distante, uma batida de tambor que ela sabia de cor. Era a família que organizava a gala, seus próprios pais, seus próprios segredos. Como assim? Você como pôde? O nó na garganta dela cresceu, um aperto de incredulidade, enquanto suas pernas tremiam. Antes que Lucas pudesse explicar, o horrendo som de vidro estalando cortou o ar. O tumulto cresceu ao redor deles. Pessoas estavam gritando, mas Mariana e Lucas estavam em um universo próprio. Um espaço pequeno, onde as verdades se desenhavam. Não me faça isso, por favor, Mariana implorou, seu coração disparando enquanto encarava Lucas. O que mais você não me contou? Ele hesitou. A luta interna clara em seu olhar, um misto de luta e dor. Mas pronto para abrir seu coração, ele disse, o acidente foi intencional. Alguém quer me calar. Essa gala não era apenas uma festa. Era uma armadilha! O mundo estava girando ao seu redor, agora! Mariana se sentia como se estivesse prestes a desmoronar. Não só Lucas era um herdeiro, mas agora ele alegava que tudo o que conhecia, tudo em que acreditava, era uma farsa. Os preços que pagou, os segredos escondidos, tudo veio à tona. A multidão se agitou de novo, pessoas correndo em direções diferentes, os gritos se levantando como um coro de terror. Precisamos sair daqui! Lucas gritou, segurando firme a mão de Mariana. Mas antes que pudessem se mover, uma figura conhecida emergiu da confusão. Sua mãe, Dona Lúcia, com o semblante transtornado. Mariana, o que você está fazendo aqui? Mariana ficou chocado. A presença dela representava uma linha de segurança, mas naquelas circunstâncias apenas causava mais ansiedade. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe sobre Lucas? Sua voz carregava a urgência de um toque de pânico. Dona Lúcia piscou, paralisada por um momento, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você não deve saber, querida. Não agora. E a frase a golpeou como um soco no estômago. Algo mais estava escondido, além de tudo. Suspense cortou a cena. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outros gritos ecoaram. Algo macabro se aproximava. Uma sombra de algo maior, mais profundo. Então, uma explosão sonora. Um barulho ensurdecedor que fez as paredes tremerem. As luzes se apagaram e um frio cortante percorreu a sala. O perigo não era apenas a multidão em pânico, mas um inimigo oculto, algo ameaçador que se espalhava como uma mancha de óleo, engolindo a festa em um manto de caos. Vamos! Lucas gritou, puxando Mariana pelo braço. Mas a visão da expressão em sua mãe aprisionou seu olhar. Uma sombra de culpa, medo, algo mais. E no meio de tudo, a certeza de que nada era o que parecia.
Mariana se virou para sua mãe, então para Lucas. E enquanto a confusão aumentava, a única certeza era a pergunta que fervia em sua mente. O que realmente está acontecendo aqui? Mariana estava paralisada. O coração batendo forte, enquanto a visão de sua mãe se cristalizava na sua mente como um pesadelo. A sala estava em pânico, mas tudo o que importava era aquele olhar desesperado de Dona Lúcia. "O que você está escondendo?" ela perguntou, a voz quase um sussurro, mas carregada de tensão. Lucas ainda segurava sua mão, e uma parte dela desejava se sentir. Antes que a mãe pudesse responder, a luz da gala piscou rapidamente, e em um instante, os murmúrios se transformaram em gritos agudos de terror. A multidão estava em frenesi. As pessoas se espremendo, empurrando umas às outras num frenesi quase animal. Mariana se virou para Lucas, mas ele parecia tão perdido como ela. Uma explosão de som ecoou na sala e as luzes se apagaram completamente, engolindo tudo em regiões de escuridão. Então, uma luz intensa piscou, revelando, por um breve momento, uma figura encapuzada saindo da escuridão. O coração de Mariana afundou. Era a mulher que a salvara. "Mariana!" ela gritou, o som ecoando na sala. "Não escute o que eles te dizem. A verdade é muito mais obscura." Mariana sentiu um arrepio na espinha, enquanto suas palavras ressoavam em seu coração. Que verdade! Ela sentiu os olhos da mãe queimando em seu rosto, uma mistura de terror e ódio. O que é tão terrível que sua mãe não queria que ela soubesse? A mulher encapuzada avançou, mas a multidão estava tão em pânico que era difícil avançar. Enquanto isso, Dona Lúcia tomou a frente. O instinto de proteção tomou conta dela. "Saia daqui! Você não deveria estar aqui!" sua mãe gritou, sua voz tremendo. A mulher respondeu: "Você precisa ouvir, Dona Lúcia. A vida da sua filha corre perigo." Mas antes que Mariana pudesse reagir, a sala tremeu novamente, e um rugido vindo do teto fez a atenção coletiva se voltar para cima. Outra estrutura estava prestes a desabar. "Temos que sair agora!" Lucas gritou, puxando-a mais perto dele, seus olhos cheios de determinação. O caos estava aumentando, mas Mariana se sentiu presa entre duas verdades, a de sua mãe e a da estranha. No impulso, Mariana gritou: "Quem é você? E por que sabe tudo isso sobre nós?" A mulher disparou: "A verdade que você não sabe, Mariana, é que sua família não é quem você pensa que é. Você foi criada sob mentiras, e a única maneira de escapar é conhecer a verdade. Lucas é seu meio-irmão." O chão pareceu desmoronar sob seus pés. "Meio-irmão?" As palavras ecoavam como um tambor em sua mente. A expressão de Lucas escureceu. "Isso não pode ser verdade", ele protestou. A voz embargada, mas um fragmento de dúvida apareceu em seus olhos. As palavras da mulher cortaram a sala como uma faca, e a confusão tomou conta de Mariana. "O que você quer dizer com isso?" Ela se virou para sua mãe, procurando respostas. Dona Lúcia fechou os olhos por um segundo, como se quisesse escapar da realidade, mas logo o pânico a atingiu. "Mariana, não, isso não é o que você pensa." A multidão continuava agitada enquanto tudo girava ao redor dela. Uma nova onda de gritos lançou Mariana para frente e, em um movimento instintivo, ela agarrou Lucas com mais força. "Vamos sair! Temos que descobrir o que está acontecendo. Agora!" Mas antes que pudessem alcançar uma saída, a mulher encapuzada se virou e apontou. "Não é só sua vida que está em jogo, Mariana. A gala foi uma armadilha e você está no centro de tudo. Alguém quer que você pague um preço. Você precisa entender quem realmente é antes que seja tarde demais." As sombras se aprofundavam. Uma nova verdade pairava no ar, pesada e ameaçadora.
As pessoas corriam, a estrutura tremia, mas o verdadeiro jogo ainda não tinha começado. E Mariana sabia, no fundo do seu ser, que tudo estava prestes a mudar para sempre. O que significa tudo isso? A pergunta ficou presa na garganta dela, enquanto a realidade se desnudava diante de seus olhos. A única certeza agora era o caos que se aproximava. Mariana estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a visão de sua mãe se cristalizava na sua mente como um pesadelo. A sala estava em pânico, mas tudo o que importava era aquele olhar desesperado de Dona Lúcia. "O que você está escondendo?" ela perguntou. A voz quase um sussurro, mas carregada de tensão. Lucas ainda segurava sua mão, e uma parte dela desejava se sentir segura com ele. Mas outra parte queria entender o que estava acontecendo. Antes que a mãe pudesse responder, a luz da gala piscou rapidamente. E em um instante, os murmúrios se transformaram em gritos agudos de terror. A multidão estava em frenesi. As pessoas se espremendo, empurrando umas às outras num frenesi quase animal. Mariana se virou para Lucas, mas ele parecia tão perdido como ela. Uma explosão de som ecoou na sala, e as luzes se apagaram completamente, engolindo tudo em regiões de escuridão. Então, uma luz intensa piscou, revelando, por um breve momento, uma figura encapuzada saindo da escuridão. O coração de Mariana afundou. Era a mulher que a salvara. "Mariana!" ela gritou, o som ecoando na sala. "Não escute o que eles te dizem. A verdade é muito mais obscura." Mariana sentiu um arrepio na espinha enquanto suas palavras ressoavam em seu coração. "Que verdade?" Ela sentiu os olhos da mãe queimando em seu rosto, uma mistura de terror e ódio. O que era tão terrível que sua mãe não queria que ela soubesse? A mulher encapuzada avançou, mas a multidão estava tão em pânico que era difícil avançar. Enquanto isso, Dona Lúcia tomou a frente. Um instinto de proteção tomou conta dela. "Saia daqui! Você não deveria estar aqui!" Sua mãe gritou, sua voz tremendo. A mulher respondeu: "Você precisa ouvir, Dona Lúcia. A vida da sua filha corre perigo." Mas antes que Mariana pudesse reagir, a sala tremeu novamente e um rugido vindo do teto fez a atenção coletiva se voltar para cima. Outra estrutura estava prestes a desabar. "Temos que sair agora!" Lucas gritou, puxando-a mais perto dele, seus olhos cheios de determinação. O caos estava aumentando, mas Mariana se sentiu presa entre duas verdades, a de sua mãe e a da estranha. No impulso, Mariana gritou: "Quem é você? E por que sabe tudo isso sobre nós?" A mulher disparou: "A verdade que você não sabe, Mariana, é que sua família não é quem você pensa que é. Você foi criada sob mentiras, e a única maneira de escapar é conhecer a verdade. Lucas é seu meio-irmão." O chão pareceu desmoronar sob seus pés. "Meio-irmão?" As palavras ecoavam como um tambor em sua mente. A expressão de Lucas escureceu. "Isso não pode ser verdade." Ele protestou, a voz embargada, mas um fragmento de dúvida apareceu em seus olhos. As palavras da mulher cortaram a sala como uma faca, e a confusão tomou conta de Mariana. "O que você quer dizer com isso?" Ela se virou para sua mãe, procurando respostas. Dona Lúcia fechou os olhos por um segundo, como se quisesse escapar da realidade. Mas logo o pânico a atingiu. "Mariana, não, isso não é o que você pensa." A multidão continuava agitada, enquanto tudo girava ao seu redor. Uma nova onda de gritos lançou Mariana para frente, e em um movimento instintivo, ela agarrou Lucas com mais força. "Vamos sair! Temos que descobrir o que está acontecendo, agora!" Mas antes que pudessem alcançar uma saída,
A mulher encapuzada se virou e apontou. Não é só sua vida que está em jogo, Mariana. A gala foi uma armadilha e você está no centro de tudo. Alguém quer que você pague um preço. Você precisa entender quem realmente é antes que seja tarde demais. As sombras se aprofundavam. Uma nova verdade pairava no ar, pesada e ameaçadora. As pessoas corriam, a estrutura tremia, mas o verdadeiro jogo ainda não tinha começado. E Mariana sabia, no fundo do seu ser, que tudo estava prestes a mudar para sempre. Subitamente, uma explosão de vidro rachou o ar. A figura encapuzada foi projetada para trás e algo caiu do teto. Uma estrutura pesada que abalou o chão sob seus pés. O pânico tomou conta da sala enquanto as pessoas se empurravam, tentando se afastar da queda iminente. Mariana, aterrorizada, viu uma sombra se mover rapidamente entre os convidados. Era outra pessoa encapuzada. Mas essa não parecia uma salvadora. Havia um brilho ameaçador em suas mãos. Mariana! Lucas gritou, puxando-a em direção a ele. Mas enquanto ela corria, uma faca foi lançada através da multidão. Com o estalo, a lâmina encontrou seu alvo. A mulher encapuzada, que havia tentado protegê-los. Ela caiu, sua expressão de dor transformando-se em algo mais profundo. Um olhar de reconhecimento. Filha, a mulher murmurou, e seus olhos encontraram os de Mariana. Um fio de ligação instantâneo, uma revelação do que Mariana nunca imaginara. Ela não era só uma estranha, era sua mãe biológica. O tempo parou, a sala girou ao redor dela. O silêncio, um eco profundo, enquanto o impacto das palavras reverberava em sua mente. Você é minha mãe? Ou a luz piscou e o caos parecia distante, como se Mariana estivesse presa em um pesadelo. O verdadeiro significado de toda a sua vida estava agora exposto diante dela, desnudando segredos que pareciam eternos. E a única certeza era que tudo o que ela acreditava saber sobre sua família, a gala e até mesmo Lucas, poderia ser uma farsa. O que aconteceria agora? A verdade tinha um preço, e Mariana estava prestes a pagar. Mariana estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a visão de sua mãe se cristalizava na sua mente como um pesadelo. A sala estava em pânico, mas tudo o que importava era aquele olhar desesperado de Dona Lúcia. "O que você está escondendo?" Ela perguntou, a voz quase um sussurro, mas carregada de tensão. Lucas ainda segurava sua mão, e uma parte dela desejava se sentir segura com ele, mas outra parte queria entender o que estava acontecendo. Antes que a mãe pudesse responder, a luz da gala piscou rapidamente, e em um instante os murmúrios se transformaram em gritos agudos de terror. A multidão estava em frenesi, as pessoas empurrando-se em um tumulto quase animal. Mariana se virou para Lucas, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Uma explosão de som ecoou na sala, e as luzes se apagaram completamente, engolindo tudo em escuridão. Então, uma luz intensa piscou, revelando, por um breve momento, uma figura encapuzada saindo da... A verdade é muito mais obscura. Mariana sentiu um arrepio na espinha enquanto suas palavras ressoavam em seu coração. Que verdade! Ela sentiu os olhos da mãe queimando em seu rosto, uma mistura de terror e ódio. O que era tão terrível que sua mãe não queria que ela soubesse? A mulher encapuzada avançou, mas Dona Lúcia tomou a frente, um instinto de proteção tomando conta dela. "Saia daqui! Você não deveria estar aqui!" sua mãe gritou, sua voz tensa. A mulher respondeu: "Você precisa ouvir, Dona Lúcia. A vida da sua filha corre perigo.
Mas antes que Mariana pudesse reagir, a sala tremeu novamente. Um rugido vindo do teto fez a atenção coletiva se voltar para cima. Outra estrutura estava prestes a desabar. "Temos que sair agora!" Lucas gritou, puxando-a mais perto dele, seus olhos cheios de determinação. O caos estava aumentando, mas Mariana se sentia presa entre duas verdades. Então, irrompeu um grito nos fundos da sala. Uma voz familiar. "Mariana!" Era seu pai, Fernando, abrindo caminho em meio ao tumulto. O pânico na voz dele fez seu coração disparar. "O que você está fazendo aqui? Você precisa sair!" Mariana olhou fixamente para ele, confusa. "Pai, o que está acontecendo? O que é verdade?" O olhar dele encontrou o dela. Uma súbita explosão de emoções. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova figura surgiu. Um homem de terno negro, com um sorriso frio e ameaçador. "Precisamos resolver isso agora", ele disparou, enquanto as luzes piscavam e uma terceira figura encapuzada surgiu em meio ao tumulto, alinhando-se com a primeira. "Você não pode me impedir." A tensão ficou quase palpável no ar. "Quem é você?" gritou Lucas, a voz cortante. "Você não pertence aqui." Mariana, perdida no meio de tantas revelações, sentiu-se como se estivesse se afundando em um mar de mentiras. A mulher encapuzada se virou para ela, e a última coisa que a mulher murmurou antes de tudo mudar foi: "A verdade vai vir à tona, Mariana. Você não é quem pensa que é. Você é a chave para tudo." Nesse instante, algo disparou na sala. Um estrondo ensurdecedor ecoou, transformando a situação em um verdadeiro caos. Os painéis do teto começaram a desabar em uma chuva de escombros e destroços. O pânico tomou conta da sala e tudo se transformou em um pesadelo indistinto de gritos e correria. "Mariana, me siga!" Lucas gritou, puxando-a para longe do perigo. Mas ao olhar de volta, viu seu pai desmoronando, preso sob os destroços. O homem de terno negro agarrou a mulher encapuzada, enquanto a figura encapuzada, que parecia sua mãe, defendeu-se com ferocidade. "Liberte sua mãe!" O homem berrou para Fernando, e a sala ficou em silêncio por um segundo. Uma tensão carregada. "Senão, você perderá tudo. Eu sei quem você é." Mariana congelou. A revelação ressoou em sua mente como uma bomba. Ela olhou para Lucas, depois rapidamente para a mulher que dizia ser sua mãe. "O que tudo isso significa? O que você sabe sobre mim?" Ela sorriu, mas seus olhos estavam cheios de dor e tristeza. "Você tem um destino, Mariana. E não é apenas a filha de um milionário. Você é parte de um legado muito maior do que imagina." Mas antes que engatilhássemos mais perguntas, mais estrondos invadiram a sala. Uma explosão cortou o ar e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço, diluindo a visão, enquanto mais gritos e caos tomavam forma ao redor. No meio da escuridão, Mariana se viu perdida novamente, mas sua mente fervia com novas questões. O que sua mãe havia escondido? Qual era esse legado? E, principalmente, o que aquele homem realmente queria dela? As perguntas ecoavam na sua cabeça, enquanto a fumaça a envolvia. Ela sabia que nada mais seria como antes, e agora, tudo dependia do que estava prestes a descobrir. Mariana estava cercada pela fumaça. O cheiro a queimava as narinas. O caos ao redor parecia interminável, um verdadeiro pesadelo. A figura encapuzada ainda estava ali, caindo ao chão. Mas a realidade parecia distorcida,
como se a cena estivesse se desenrolando em câmera lenta. Mãe! Ela gritou, mas Dona Lúcia estava presa em uma dança entre medo e proteção, sem saber se devia se aproximar ou se afastar da estranha. Lucas segurava a mão de Mariana com força, seus olhos refletindo a mesma inquietude que ela sentia. Mas o pânico invadia a sala. Pessoas corriam, gritos cortavam o ar, e as luzes tremulavam a cada tremor que abalava o chão. Mariana queria entender o que estava acontecendo. Tudo estava desmoronando, assim como a estrutura ao redor. Então, antes que ela pudesse pensá-lo direito, um homem alto e esquelético apareceu, vindo da escuridão, com um olhar fixo em Dona Lúcia. Eu deveria ter feito isso antes, ele rosnou, enquanto apontava um objeto brilhante para ela. O brilho metálico era ameaçador. Fique longe dela! Lucas gritou, empurrando Mariana para trás, mas a raiva e a determinação no rosto do homem eram inegáveis. Você não sabe o que está fazendo. Você não entende o preço que deve ser pago. As palavras dele ressoaram como um eco no coração de Mariana. O que você quer dela? O que esse preço? O medo a fazia tremer, mas a curiosidade a impelia para a frente. A figura encapuzada começou a se levantar e Mariana percebeu que não era uma figura qualquer. Ela parecia mais viva do que jamais estivera. Oh, Mariana! A mulher murmurou, seu olhar passando pelas duas figuras em conflito. A verdade é muito mais insuportável do que você pode imaginar. A tensão aumentava, cada segundo se arrastando. Então, tudo aconteceu rápido. A figura encapuzada puxou a capuz para trás e, para o choque de todos, revelando um rosto conhecido. Era Carol, a melhor amiga de Mariana da infância, que desaparecera misteriosamente anos atrás. Carol, mas como? O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomava conta de Mariana. Você está viva. Ah, sim, mas você não vai entender agora. Temos que sair, Mariana. Eles estão atrás de você. A voz de Carol estava carregada de urgência. Naquele momento, o homem observava, um sorriso malicioso brotando em seus lábios. Ah, não se engane, querida. A verdade que sua amiga está tentando proteger é a mesma que irá destruí-la. Você não é apenas uma criança rica. Você é a chave. E eu sou quem deve decidir seu destino. Ele ergueu o objeto brilhante, revelando que era uma faca ornamentada, com símbolos que Mariana nunca havia visto. Dona Lúcia olhou para Mariana, seus olhos cheios de desespero. Mariana, não acredite nele! Ele não é quem diz ser. A confusão e o medo passaram por seu corpo como um simples toque de gelo, mas algo dentro dela não se acalmava. O que você está dizendo? O que ele significa? Mariana estava perdida, mas então olhou para Lucas e para Carol, um vínculo entre eles se formando em meio à confusão. Você precisa decidir quem é, Carol insistiu, apressadamente. Ninguém está aqui para te ajudar, a não ser nós. O que fazemos agora define tudo. E antes que qualquer um pudesse responder, a sala explodiu em um rugido ensurdecedor. O que parecia ser uma explosão de luz e cor desfez-se em gritos e fúria. Mariana sentiu as paredes ao seu redor desmoronando, e uma nova verdade começava a emergir. Ela poderia ser a salvadora, mas também poderia ser a destruidora. O que era mais perigoso? Os segredos que ela descobriria ou as mentiras que havia vivido? A verdadeira batalha estava apenas começando. E Mariana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que eu realmente sou? Era como se a pergunta estivesse sendo sussurrada a todos aqueles presentes, ecoando pelo ar em um turbilhão de apavorantes incertezas.
E nesse mistério, Mariana não tinha ideia de que tudo o que ela conhecia poderia simplesmente se desvanecer. Mariana estava cercada pela fumaça. O cheiro a queimava as narinas. O caos ao redor parecia interminável. Um verdadeiro pesadelo. A figura encapuzada ainda estava ali, caindo ao chão. Mas a realidade parecia distorcida, como se a cena estivesse se desenrolando em câmera lenta. "Mãe!" ela gritou. Mas Dona Lúcia estava presa em uma dança entre medo e proteção, sem saber se devia se aproximar ou se afastar da estranha. Lucas segurava a mão de Mariana com força, seus olhos refletindo a mim, mas o pânico invadia a sala. Pessoas corriam, gritos cortavam o ar e as luzes tremulavam a cada tremor que abalava o chão. Mariana que entendeu o que estava acontecendo. Tudo estava desmoronando, assim como a estrutura ao redor. Então, antes que ela pudesse pensá-lo direito, um homem alto e esquelético apareceu, vindo da escuridão, com um olhar fixo em Dona Lúcia. "Eu deveria ter feito isso antes!" ele rosnou, enquanto apontava um objeto brilhante para ela. O brilho metálico era ameaçador. "Fique longe dela!" Lucas gritou, empurrando Mariana para trás. Mas a raiva e a determinação no rosto do homem eram inegáveis. "Você não sabe o que está fazendo. Você não entende o preço que deve ser pago." As palavras desse homem ressoaram como um eco no coração de Mariana. "O que você quer dela? O que é esse preço?" O medo a fazia tremer, mas a curiosidade a impelia para a frente. A figura encapuzada começou a se levantar e Mariana percebeu que não era uma figura qualquer. Ela parecia mais viva do que jamais estivera. "Oh, Mariana!" a mulher murmurou, seu olhar passando pelas duas figuras em conflito. "A verdade é muito mais insuportável do que você pode imaginar." Então, tudo aconteceu rápido. A figura encapuzada puxou o capuz para trás e, para o choque de todos, revelou um rosto conhecido. Era Carol, a melhor amiga de Mariana da infância, que desaparecera misteriosamente anos atrás. "Carol? Mas como? O que você está fazendo aqui?" A incredulidade tomava conta de Mariana. "Você está viva?" "Sim, mas você não vai entender agora. Temos que sair, Mariana. Eles estão atrás de você." A voz de Carol estava carregada de urgência. Naquele momento, o homem observava, um sorriso malicioso brotando em seus lábios. "Ah, não se engane, querida. A verdade que sua amiga está tentando proteger é a mesma que irá destruí-la. Você não é apenas uma criança rica. Você é a chave. E eu sou quem deve decidir seu destino." Ele ergueu o objeto brilhante, revelando que era uma faca ornamentada, com símbolos que Mariana nunca havia visto. Dona Lúcia olhou para Mariana, seus olhos cheios de desespero. "Mariana, não acredite nele. Ele não é quem diz ser." A confusão e o medo passaram por seu corpo como um simples toque de gelo, mas algo dentro dela não se acalmava. "O que você está dizendo? O que ele significa?" Mariana estava perdida, mas então olhou para Lucas e para Carol, um vínculo entre eles se formando em meio à confusão. "Você precisa decidir quem é", Carol insistiu, apressadamente. "Ninguém está aqui para te ajudar, a não ser nós. O que fazemos agora define tudo." E antes que qualquer um pudesse responder, a sala explodiu em um rugido ensurdecedor. O que parecia ser uma explosão de luz e cor desfez-se em gritos e fúria. Mariana sentiu as paredes ao seu redor desmoronando e uma nova verdade começava a emergir. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando uma figura familiar surgiu das sombras. Era Fernando, seu pai, mas ele não estava sozinho. Detrás dele, 4 homens encapuzados, todos segurando armas.
O coração de Mariana parou. Pai, o que você está fazendo? O medo transformou-se em desespero. Você os chamou? Você está com eles? Mariana, você não entende. Eu só queria proteger você. As palavras de Fernando vieram como um golpe. Ele estava no meio daquelas pessoas e tudo parecia desabar ao seu redor. Proteger ou controlar? Mariana sentiu o chão se mover, suas crenças ruindo como um castelo de cartas. Eu não sabia que você saberia disso assim. Mas você é minha verdadeira herdeira, ele gritou, a expressão em seu rosto uma mistura de raiva e desespero. Lucas olhou para Mariana, sua expressão de pura incredulidade. O que ele está dizendo? O homem diante deles, que parecia tão perigosamente confiante, inclinou a cabeça de lado, interessado em ver a reação dos jovens. Ah, agora sim, a verdade vem à tona. Você não é apenas uma filha querida. Você é parte de algo muito maior. Ele sorriu, e um som gélido preencheu o ar. A sala parecia girar ao redor dela. Mariana não sabia em quem confiar. E isso significa o quê, pai? O que realmente está acontecendo aqui? Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés, a verdade desmoronando com cada palavra. Enquanto a fumaça se espalhava, os rostos ao redor dela se tornavam borrões. Ela era filha de um homem que a traiu, e mais do que isso, uma peça em um jogo que não entendia. A única coisa que sabia era que nada seria como antes. O futuro se tornava incerto, e no fundo do seu ser, a pergunta ecoava com força: o que mais você esconde de mim? E nesse momento, tudo mudou. Mariana estava no centro de uma batalha que nunca pediu para lutar, e a verdade que ela desejava ardentemente conhecer agora parecia tão obscura e assustadora. Ela se sentiu presa, encarcerada em um labirinto de segredos e mentiras, enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. Mariana estava no centro de um turbilhão emocional. A revelação de que seu pai era parte de algo muito maior a deixava paralisada. O peso da verdade a esmagava, mas a sala ao seu redor estava em frenesi. O homem esquelético segurava a faca ornamentada e se aproximava, como se estivesse manobrando um jogo perverso. Você não pode continuar vivendo na mentira, Mariana, ele gritou. Você é o elo que faltava. E eu não vou deixar isso escapar. A tensão no ar era palpável, como se a própria sala segurasse a respiração. Lucas puxou Mariana para trás, seus olhos nervosos vasculhando o recinto em busca de uma saída. Vamos, precisamos sair daqui. Mas as únicas portas estavam bloqueadas pela multidão em pânico, e os rostos aterrorizados a envolviam como sombras. Mariana, você não pode confiar nele, gritou Dona Lúcia, seus olhos cheios de desespero. A mulher encapuzada, agora revelada, tentava se levantar, mas a dor a mantinha no chão. A vida da sua filha está em perigo. Perigo ou liberdade? Disse o homem, com um sorriso enigmático. A verdadeira liberdade só pode vir de quem aceita seu legado. O que você não sabe é que a lealdade da sua mãe é questionável. Naquele instante, algo incrível aconteceu. Uma luz intensa irrompeu na sala, e uma figura familiar apareceu. Era Carol, sua melhor amiga de infância, agora em um vestido escuro, em pé ao lado da mulher encapuzada, segurando um pequeno dispositivo em sua mão. Mariana, tudo isso é uma armadilha. Eles querem te colocar contra sua mãe. O choque a atingiu como um raio. Carol, o que você está dizendo? Carol tinha um olhar intenso, mas que também carregava um medo palpável. Confie em mim. Eles estão jogando com suas memórias, com seu coração.
Você não é apenas uma herdeira. Você é o alvo. O homem com a faca sorriu, mas parecia nervoso. Não. Você não pode deixá-la escapar. Ele avançou, mas houve um movimento brusco. A sala tremeu novamente. Os espelhos quebraram e a estrutura parecia desabar. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Então, tudo desabou em uma sequência frenética. O chão se partiu e uma rachadura se abriu sob os pés de todos. Mariana viu sua mãe tropeçar e, sem pensar, correu para segurá-la. "Mãe!" gritou, mas a voz dela estava distante, como se vivesse em outro mundo. E então veio o estrondo. A lâmina que o homem estava segurando deslizou de suas mãos, e ele tombou, revelando algo que Mariana nunca poderia imaginar. Do primeiro plano de sua visão, uma tatuagem que cercava seu braço, um símbolo que conduzia a um emaranhado de segredos familiares, correspondia a uma marca que se estendia por seu próprio corpo, ocultada sob as joias que sempre usou. Ela estava ligada a ele de maneira que não compreendia. Não. A negação fervilhava em seus lábios. "Você é seu pai!" Ele riu, um riso insano que ecoou por toda parte. "Sim, você não sabia? A verdade é que a lealdade nunca esteve com a sua mãe, mas comigo. Você é minha filha." O choque percorreu seu corpo como eletricidade. As palavras ecoavam na sala, entrelaçando-se nas mentes de todos presentes. O olhar de Dona Lúcia se transformou de desespero para fúria. "Você não pode ser." Eu me certifiquei de que isso não acontecesse. Mariana olhou para os dois, a realidade convergindo em um pesadelo. "O que mais você me escondeu, mãe? O que realmente está acontecendo?" O coração dela se acelerava. O caos ao redor crescente e avassalador. A sensação de desgraça era quase opressora. Enquanto tentava juntar as peças, a sala começou a colapsar sobre eles. As paredes tremiam. Os gritos aumentavam. Para cada resposta que buscava, outra verdade cruel surgia. As palavras reverberaram na sua mente. Qual futuro? E que escolha é essa? Uma explosão abateu-se e tudo ficou escuro. O último que viu foi o olhar desesperado de Lucas, cercado pela confusão, enquanto a escuridão engolia suas esperanças. E naquela fração de segundo, a única coisa que sobrou foi a certeza de que a vida nunca mais seria a mesma. O peso da verdade agora pairava no ar, esperando por desvendar-se, enquanto Mariana se perguntava: se tudo que eu conhecia estava errado, o que mais estaria escondido? Mariana estava cercada pela fumaça. O cheiro a queimava as narinas. O caos ao redor parecia interminável, um verdadeiro pesadelo. O homem esquelético segurava a faca ornamentada e se aproximava, como se estivesse manobrando um jogo perverso. "Você não pode continuar vivendo na mentira, Mariana!" Ele gritou. "Você é o elo que faltava, e eu não vou deixar isso escapar." A tensão no ar era palpável, como se a própria sala segurasse a respiração. Lucas puxou Mariana para trás, seus olhos refletindo a mesma inquietude que ela sentia. "Vamos, precisamos sair daqui!" Mas as únicas portas estavam bloqueadas pela multidão em pânico, e os rostos aterrorizados a envolviam como sombras. "Mariana, você não pode confiar nele!" gritou Dona Lúcia, seus olhos cheios de desespero. Mas Mariana estava em um estado de confusão total. O homem encapuzado começava a se reerguer, e com o pânico e a adrenalina pulsando, elas sentiam que o tempo estava se esgotando. O homem com a faca sorriu. "Se você quer saber a verdade, a hora de escolher é agora.
Junte-se a mim e tudo será seu. Ele pausou, observando sua reação. Ou enfrente o destino incerto que sua mãe lhe reservou. As palavras cortaram como lâmina. Um eco terrível atravessou seu coração. Mas antes que pudesse pensar, ou mesmo responder, o chão começou a tremer violentamente. Mariana não podia mais ignorar a sensação de que tudo ao seu redor estava desmoronando. A visão girava, enquanto a sala literalmente desmoronava. Então, um grito cortante ressoou. E a multidão virou-se em direção à fonte do som. Era Carol, segurando um dispositivo brilhante, seus olhos ardendo com determinação. Mariana, não escute ele. Isso é mais do que você imagina. Mas antes que pudesse escapar da confusão, a luz do dispositivo explodiu em um brilho ofuscante. A sala ficou em silêncio de repente. Um espetáculo! Os rostos da multidão congelaram em horror e alucinação, como se a realidade fosse cortada em um só movimento. Mariana piscou e, quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. Um laboratório, frascos estranhos alinhados nas prateleiras, paredes brancas e um frio que cortava a pele. Seu coração disparou. O que está acontecendo? Ela sussurrou, mas não havia ninguém ali. O silêncio era opressivo. Subitamente uma porta se abriu e uma figura entrou. Era Lucas, mas algo estava errado. Você sabe mais do que deixou transparecer, não é? O tom dele era diferente, mais intenso. Você não é apenas a filha de um milionário. Você está aqui por um motivo. Que motivo? A pergunta saiu como um fio de voz, repleta de insegurança. Mariana tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão. Você nunca deve ter descoberto. É por isso que eles estão atrás de você. E nesse momento, mais figuras apareceram, todas com rostos conhecidos, mas olhos estranhos. Dona Lúcia, o homem de terno negro e até mesmo o que parecia ser Fernando. Mas havia algo neles, uma distância, uma frieza, como se fossem cópias de quem ela conhecia. O horror começou a se instalar. Você precisará escolher, disse uma figura sem rosto, algo a mais do que um humano. Entre nós e o mundo que você conhece. Mariana sentiu o chão tremer novamente, mas dessa vez não era um colapso físico. Era um colapso de suas crenças. É um experimento, uma linha de continuidade entre duas realidades. O legado que você carrega é desconhecido, mas poderoso. De repente, tudo fez sentido. As mentiras que cercavam sua vida. Os segredos de sua família. Vocês são cópias? O estômago dela revirou. Uma nova onda de desespero a invadiu. O que está acontecendo? E antes que pudesse digerir toda a verdade, uma explosão ressoou e as paredes ao redor começaram a rachar. Os rostos antes conhecidos agora pareciam ameaçadores. Afirmaram que ela precisava de uma escolha. O que você escolherá, Mariana? O passado ou o futuro? Com a adrenalina jorrando, uma nova realidade começou a ir embora. Sua vida estava prestes a mudar novamente. E naquela fração de segundo, a única coisa clara era a verdade que ela ainda não entendia. Quem realmente era e do que realmente era capaz. E ali, na penumbra daquele laboratório, a única certeza que restou foi a dúvida brutal em seu coração. Quem eu realmente sou? Era a pergunta que ecoava entre as sombras. Mariana sentiu o chão tremendo sob seus pés, enquanto a sala desmoronava em uma cacofonia de gritos
e caos. Os rostos familiares ao seu redor se tornaram borrões ameaçadores. O homem com a faca havia revelado verdades cruéis, mas a confusão ainda dominava sua mente. Era difícil saber em quem confiar. "Não, você não é meu pai!" ela gritou, e a solidão que sentia era quase palpável. A dor cravava em seu peito como uma adaga. Ao mesmo tempo, era como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não podia despertar. Justo quando pensou que tudo estava acabado, uma luz brilhou intensamente e a sala se transformou novamente. De repente, apareceram figuras grudadas nas sombras. Lucas estava ali, seus olhos determinados. "Mariana, precisamos sair agora." Acordou para a voz dele e numa fração de segundo, a sensação de conexão voltou. Ele sempre teve sido sua âncora, seu impulso para lutar. Com um grito, ela se lançou em direção a ele. Mas a multidão estava sufocante, os corpos empurrando-a para trás. Dona Lúcia, agora muito próxima, olhou para a filha com olhos que imploravam. "Mariana, a vida está em jogo, temos que sair." O homem com a faca se levantou, batendo na mesa e gritou: "Você não vai escapar! Você é a chave! Você não entende que é parte de algo maior?" A urgência nas palavras dele reverberou na cabeça dela, mas Mariana não poderia ceder ao medo. "Chega!" A voz de Carol cortou o ar, e a amiga se interpôs entre eles. "Se você a quer tão mal, então venha me pegar primeiro." O ato de coragem da amiga fez com que a adrenalina de Mariana disparasse. Ali estava a força que elas precisavam. O homem hesitou, e isso foi suficiente. As paredes continuavam a tremer, e com um movimento rápido, Mariana agarrou a mão de Lucas. "Vá, agora!" Ela puxou Carol, e juntas, elas correram em direção à saída. O barulho estava ensurdecedor, as paredes estavam prestes a desmoronar. "Voltem! Vocês não podem ir!" A voz de Fernando ecoou, mas Mariana sentiu uma onda de liberdade. Conseguiram atravessar a multidão até um espaço mais amplo, longe do tumulto. Mas lá estava uma porta. No entanto, a sensação de que ainda eram um alvo pairava na sala em desmoronamento. Maria parou. "O que fazemos agora, Carol?" Elas estavam paradas entre as sombras e a saída. "Precisamos abrir essa porta. Do lado de fora pode haver uma escolha." Com a respiração entrecortada, Carol olhou para Mariana. "Você é mais forte do que pensa. Você é mais forte do que pensa." O encorajamento de Carol acionou algo interno em Mariana. No impulso, ela se aproximou da porta. Uma luz intensa emanou dela, revelando letras e símbolos que pareciam ter vida própria. Mariana estendeu a mão e, num ato de fé, tocou a porta. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. O brilho se intensificou. Quando a porta se abriu, um novo mundo se revelou para elas. As vozes e gritos que antes encarceravam Mariana, agora eram ecos distantes. Elas estavam livres, mas a pergunta permanecia no ar. E agora? Mas antes que pudesse se perder nesses pensamentos, a figura familiar de Fernando surgiu novamente. "Mariana, ainda há coisas que você precisa saber." Mas o tom dela soava diferente, distante. Mariana olhou para Lucas e depois para Carol, percebendo que a escolha estava em suas mãos. Talvez a verdade não seja o que esperávamos, mas hoje somos nós que definimos quem somos. Com isso, Mariana fez um gesto de despedida para Fernando. Ela estava pronta para seguir em frente. Olhou nos olhos de Lucas. Os olhos dele brilhavam com esperança. "Você está comigo?" Ele assentiu. Foi um pequeno momento, mas o suficiente para saber que juntos poderiam enfrentar o que viesse. Enquanto se afastavam, lá dentro, o caos continuava.
Mas Mariana não se preocupava mais com o que estava além daquela porta. O futuro ainda era incerto, mas a liberdade e a força delas estavam entrelaçadas. O que viria a seguir? A vida sem as correntes do passado lhes dava a esperança de um novo começo. Agora a história chega ao fim, mas a jornada continua. E você, o que achou? A verdade pode ser assustadora, mas juntos podemos enfrentá-la. Mas espere! Antes de irmos, aqui está o que você precisa fazer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmalhe aqui o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos para a próxima aventura!